Olá, boa noite. Eu me chamo Daniele Tamise, eu faço parte do grupo 26. A gente está apresentando a atividade final da disciplina Análise Descritiva de Dados e todos os seus conceitos. E eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre o que é a análise descritiva de dados e a sua importância dentro das organizações. A análise descritiva de dados ela é uma ferramenta estatística que é muito utilizada para uma melhor compreensão das informações através dos dados, sendo ela muito utilizada por analistas, gestores, pesquisadores, administradores, dentre outros cargos dentro do contexto organizacional. E essa funcionalidade ela é bastante aplicada dentro de diversas áreas, tanto no ambiente de negócios quanto no marketing também, dentro daquela organização ou daquela empresa. E essa empresa ou organização, ela pode ser tanto uma grande corporação, quanto até uma empresa de baixo custo mesmo, uma empresa mais simples. E sendo a análise descritiva de dados, ela é uma ferramenta essencial para a gente tomar decisões e também para a gente apresentar planos de melhoria dentro do contexto empresarial. E relacionado à sua importância, eu separei aqui 4 tópicos muito importantes relacionados à análise descritiva de dados e toda a sua importância dentro do contexto organizacional. Dentro da sua importância, o primeiro tópico que eu vou apresentar é a identificação de tendências, porque a gente, observando os dados, as organizações elas podem identificar as tendências do mercado, do cliente e todo o seu comportamento e todas as suas necessidades e também o desempenho do produto que aquela empresa está apresentando ao público. E também analisando essas tendências, a equipe estratégica ela pode bolar um plano de melhoria antecipado para melhor obter resultados no futuro. Outro tópico importante também a ser apresentado é a avaliação de desempenho. E ela é muito importante para a gente obter um parâmetro do desempenho da organização e avaliando o que pode ser mudado, descartado, aprimorado ou adicionado nas suas abordagens para um melhor direcionamento dos recursos necessários nas áreas de impacto. Mais 2 tópicos muito importantes dentro da análise descritiva de dados é a questão da sua personalização e também segmentação. Com uma compreensão mais aprofundada do comportamento do cliente, as organizações elas podem fazer alterações nas suas campanhas de marketing, por exemplo, marketing e divulgação, para melhor atender às necessidades daquele cliente e atendendo melhor, satisfazendo melhor o cliente, esse cliente dentro do seu círculo, do seu grupo social, ele pode apresentar o seu produto de uma maneira positiva, assim atraindo mais pessoas para aquela organização, para aquilo que aquela organização ela oferece. E também dentro da análise descritiva de dados, ela pode ser visualizada e aplicada tanto em formato de cálculo, de medidas como moda, média e mediana, além também das medidas de dispersão, como desvio padrão e amplitude. E ela também pode ser visualizada em formato de tabela e também de gráficos, que podem apresentar dados quantitativos, que são mais relacionados a números, medidas, e também dados qualitativos, que são mais atribuídos à questão da qualidade daqueles dados. Boa noite, me chamo Isnara Barbosa e eu fiquei com as principais estatísticas. A estatística serve para termos uma análise de dados de determinado evento, para ter noção geral do que está ocorrendo nele. Em estatística, existem algumas medidas que servem para representar todos os conjuntos de informação. Principais medidas são moda, mediana e média, da tendência central. Da dispersão, amplitude interquartil e desvio padrão. Cada uma dessas medidas tem sua importância e deve ser usada em casos específicos. A medida é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados. A moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. A mediana representa o valor central de um conjunto de dados para encontrar o valor da mediana. As medidas de dispersão realizam a soma de todas as diferenças elevadas ao quadrado e estão dividindo pelo número de elementos da amostra. Em estatística, a dispersão mostra o quão esticada
ou espremida uma distribuição é. Exemplos comuns de medidas de dispersão são a variância, o desvio padrão e a amplitude interquartil. Qual das medidas é a mais importante? É a média de uma variável, pois ela é uma das medidas mais utilizadas e, portanto, é a considerada mais importante. Quais são os 7 métodos estatísticos? São definição de problema, planejamento, coleta de dados, crítica de dados, apuração de dados, exposição ou apresentação de dados e, por último, análise e interpretação dos resultados. Oi, boa noite. Meu nome é Letícia Andrade Ferreira e eu fiquei com conceitos e funções da regressão linear. A regressão linear é uma técnica estatística para prever o valor de uma variável dependente com base em uma variável ou mais variáveis independentes. Eu vou dar um exemplo. Uma empresa de e-commerce pode usar uma regressão linear para prever as vendas mensais com base em gastos com publicidade, preço do produto e visitantes do site. Os principais conceitos incluem identificar variáveis dependentes e independentes, ajustar o modelo para encontrar a melhor linha de regressão, interpretar os coeficientes para atender o impacto de cada variável nas vendas, assim ajudando a otimizar estratégias de marketing e precificações. Olá, meu nome é Wesley Galdino. Vou falar aqui um pouco sobre regressão logística. A regressão logística é uma técnica usada para modelar a relação entre uma variável binária dependente ou uma resposta e uma ou mais variáveis independentes. Ao contrário da regressão linear, que é usada para variáveis contínuas, a regressão logística é usada para variáveis categóricas ou binárias, por exemplo, sim ou não, sucesso ou fracasso. Ela estima a probabilidade de um evento ocorrer com base nas variáveis independentes. É comumente utilizada em problemas de classificação, como prever se um cliente comprará ou não um produto, ou se um paciente tem uma doença específica, com base em fatores como idade, histórico médico e estilo de vida. Isso pode ajudar os médicos a identificarem e intervirem precocemente em pacientes de alto risco. Agora a gente vai falar aqui um pouco sobre a estatística descritiva, que foi a análise que a gente escolheu para apresentar o exemplo prático, tá? E o case que usou a estatística descritiva foi a importância da estatística descritiva na pandemia de Covid-19. A estatística descritiva se define como um conjunto de técnicas para planejar, organizar, coletar, resumir, classificar, apurar, descrever, comunicar e analisar os dados em tabelas, gráficos ou em outros recursos visuais. A principal característica é a organização dos dados. A principal missão é resumir e organizar uma série de valores semelhantes para proporcionar uma compreensão abrangente da variação desses valores. Isso é feito através de tabelas, gráficos e medidas descritivas. As tabelas fornecem uma estrutura organizada para os dados. Os gráficos oferecem uma representação visual clara e as medidas descritivas, como média, mediana e desvio padrão, proporcionam insights quantitativos sobre a distribuição dos dados. A tabela é uma das formas mais fáceis de demonstrar e de resumir os resultados, sendo assim, ficando melhor para observar e interpretar os valores. O intuito dela é apresentar dados com clareza e de rápida compreensão. Tabelas primitivas são utilizadas nas exibições de dados que não apresentam uma organização dos números e são conhecidas como dados brutos. Tabela Hall. Pelo Hall, conseguimos de maneira mais clara e ágil a composição do conjunto, verificando com rapidez o maior e o menor valor dos números, além de alguns dados que podem se repetir por muitas vezes. Dessa forma, podendo obter o comportamento dos dados com mais agilidade. Dentro desse nosso case, a gente traz aqui um exemplo de tabela primitiva. Essa tabela ela vem representando os dados da quantidade de óbitos por Covid-19 no Brasil.
durante 30 dias, do dia 17 de abril de 2020 até o dia 16 de maio de 2020. Nela, a gente pode perceber que não tem nenhuma ordem definida, além da data. E fica difícil a gente visualizar descobrir o dia que aconteceu uma quantidade maior ou menor de óbitos, ou se as quantidades se repetem durante os dias. Então, por isso que ela é conhecida como dados brutos e não tem nenhuma organização visual aparente. Já a tabela Hall, também trazendo a mesma data do 17 de abril ao dia 16 de maio de 2020, ela traz uma organização de número do menor para o maior. Aqui, a prioridade foi definir em que dia teve menos quantidade de óbitos e qual dia teve a maior quantidade de óbitos. Com essa tabela, né, com esse tipo de tabela, fica relativamente fácil saber qual o valor mínimo e máximo de óbitos nesse período de tempo e determinar qual foi a data de ocorrência. Depois que você tem uma tabela construída, também uma outra forma de apresentar os dados são os gráficos. E o gráfico que a gente escolheu aqui foi o gráfico setorial. Para fazer um gráfico setorial, primeiro traça-se uma circunferência e essa circunferência ela tem que representar o valor total, né? Ou seja, 100% dos valores. Dentro dessa circunferência, devem-se representar as categorias variáveis do estudo. Aqui a gente traz essa tabela, que vai ser a base de montagem do nosso gráfico setorial, né? Nela a gente tem as regiões que seriam os setores, são a região centro-oeste, a região sul, norte, nordeste e sudeste, e também o total. Assim, a gente tem o gráfico representado com a quantidade de casos confirmados de Covid por regiões no Brasil. E aí a gente tem também representação de cores e da quantidade. Em resumo, vimos que a estatística fez a diferença no meio dessa pandemia, contribuindo de maneira expressiva e auxiliou os profissionais de saúde e de outras áreas para o enfrentamento e tomada de decisões. Com as ferramentas da estatística descritiva, vimos o quanto ela foi fundamental nas estratégias de planejamento, tomada de decisões e organização de dados no combate do Covid-19. É necessário ter conhecimento da importância dessa área da estatística, pois ela pode ser utilizada por diversas áreas, e não apenas para a área comercial ou empresarial, mas como a gente viu no exemplo agora, também na área da saúde. Esse foi o nosso trabalho, então a gente agradece aí o pessoal que comentar e compartilhar o nosso vídeo. Agradecer também ao professor por ter apresentado esse conteúdo para a gente poder conhecer mais aí sobre estatística, sobre análise de dados e tudo mais. Então, é isso.